Fala aí, eu sou o Juan do Responde Aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre o Teorema do Valor Intermediário, conhecido como TVI, tá ok? A ideia dele é a seguinte: imaginem que a gente começa com um gráfico desses aqui, onde eu tenho dois pontos marcados, tá? O ponto A e o ponto B. E eu lanço um desafio para vocês. Como é que eu consigo traçar uma função contínua, tá? Ou seja, uma função que eu consigo desenhar sem tirar o lápis do papel, saindo do ponto A, chegando no ponto B, sem passar pelo eixo X, tá? Lembrando que você não pode dar a volta aqui porque o eixo X é infinito, né? Então você fazendo isso aqui, você está cruzando ele. Então como é que eu faço para sair do A, chegar no B, sem cruzar o eixo X? Sendo uma função contínua. E aí? Alguém tem alguma ideia? Não dá para fazer isso, né, gente? Se eu saio do ponto A e chego no ponto B por uma função contínua, eu tenho necessariamente que cruzar o eixo X pelo menos uma vez. Eu posso até cruzar ele mais de uma vez. Eu posso ir, voltar e ir de novo, tá? Então vamos fazer um aqui bem simplesinho. Eu simplesmente saio do ponto A e chego no ponto B, tá? O Teorema do Valor Intermediário, por mais óbvio que isso possa parecer, ele diz isso. Ele diz que tem pelo menos um ponto C aqui no meio, tá? Que vai me dar um valor igual a zero, tá? Com a função igual a zero. Ou seja, se eu tenho uma função onde em um ponto, por exemplo, o A, o f de A, a gente está vendo que é menor do que zero. Ok. O f de B, a gente está vendo que é maior do que zero, tá? O que o TVI fala pra gente? Pelo TVI, Teorema do Valor Intermediário, eu sei que tem um ponto C que está entre o A e o B, tá? Onde pelo menos esse ponto tem valor da função igual a zero, tá ok? Pelo menos um, poderia ter mais de um, ok? Então vamos ver um exemplo um pouquinho mais geral. O primeiro exemplo eu fiz com vocês com zero, mas poderia não ser necessariamente o zero. Por exemplo, eu tenho aqui o ponto 2, x igual a 2, e o ponto x igual a 5, tá? E eu pergunto para vocês, tem alguma maneira de ligar esse ponto azul até o ponto vermelho sem passar pela reta y igual a 2, por exemplo? Sem cruzar essa reta aqui? É o mesmo desafio de novo, né? Eu só subi o zero. Ao invés de falar do zero, eu estou falando do 2, tá? Então é o mesmo teorema de novo. Eu tenho um ponto 2, onde o f de 2, pela nossa figura, é 1, certo? Que é menor do que a nossa referência. É menor do que 2. Eu tenho um outro ponto, que é o 5, em que o f de 5 é maior do que a nossa referência, tá? É maior do que 2. É igual a 4. Ou seja, tem um ponto entre o 2 e o 5 que passa por essa reta. Tem pelo menos um, tá? Então existe um ponto C aqui no meio, tá? Existe um C entre 2 e 5, pelo menos um C, que tem valor da função igual a 2, tá? Que tenha f de C igual a 2. Tá tranquilo? E como é que isso é cobrado de vocês? Como é que vocês usam esse cara? Por exemplo, com uma função definida desse jeito aqui, f de x igual a x ao quadrado menos 1. E o cara te pergunta, prova pra mim que existe uma raiz entre o intervalo 0 e 2. Esse cara daqui é fácil, a gente sabe resolver, tá? Mas digamos que fosse uma função mais complicada, que a gente não conseguisse resolver. Basta a gente mostrar que tem um ponto negativo e tem um ponto positivo. Se tiver, com certeza tem um ponto que é igual a zero, porque a gente já sabe que essa função é contínua, tá? Então vamos testar os extremos, tá? Então quanto é que vale o f de 0, que é o extremo esquerdo? Se a gente botar 0 aqui, a gente vai ver que f de 0 é igual a menos 1. Negativo, tá? Menor do que 0. Se a gente testar o outro extremo, a gente vai ver que o valor da função
Quando x é igual a 2, vai dar 4 menos 1 dá 3, que é maior do que zero. Tá? Ou seja, pelo teorema do valor intermediário, TVI, existe uma função entre x igual a 0 e x igual a 2. Existe uma raiz entre x igual a 0 e x igual a 2. Existe raiz no intervalo em 0, 2. Tranquilo, gente? Então é isso. É assim que a gente vai aplicar o teorema do valor intermediário. Esse vídeo te ajudou? Responde aí. Valeu!